Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a mais um Música Marginal, hoje, dia 19 de novembro de 2021. Hoje será... Qual o nosso tema, meu querido Renan? Tudo bem? Tudo Boa certo. tarde. Prazer sempre. Valeu aí. Então, hoje nós temos aqui dois álbuns, talvez conhecidos, né, ou não, conhecidos em seus respectivos nichos, né? Então, talvez não vai ser novidade para algumas pessoas, mas acredito que para boa parte das pessoas, né, acaba sendo uma grande novidade, porque é também, né, um dos grandes objetivos, né, do nosso bate-papo aqui, trazer à tona coisas que não são tão conhecidas. Agora, isso acontece não numa perspectiva arqueológica, vamos procurar o que é desconhecido, mas efetivamente numa perspectiva de que realmente a gente compactua, consome, gosta muito, né, dessas músicas que são menos faladas. Hoje nós temos aí dois artistas, né, dois álbuns que a gente vai discutir, dois álbuns aí, né, aplicados aí, né, que eu apliquei aí para Daniel me dizer sobre o que achou, que já foge um pouco mais do padrão, né, do mais estabelecido, embora tenha muitas conexões sobre as quais a gente vai falar com a música da grande mídia, né, com essa música mais conhecida de todos. E também, muito importante, os dois álbuns, embora sejam meio obscuros, né, para a maioria, são álbuns que se conectam muito com muita coisa que está por aí, né? Então acho que são, de certa forma, dá para qualquer pessoa assim, fazer algum tipo de conexão. Estamos em um ranking, né, apresentando um ranking aí, são os 107 melhores álbuns da música brasileira, né, um ranking aí do último para o primeiro, e estamos agora no número 103. 103, um álbum de Vaporwave, né, um subgênero de música eletrônica, né, que surge ali no início da década de 10 agora, né, do século 21, em meio a esse movimento do pós-internet, da cultura do meme, que trata muito sobre a descartabilidade das coisas, né? Então, esse álbum específico, né, eu até trouxe, esse daqui eu tenho ele em formato físico aqui, é o Lindsheaven Virtual Plaza, é o César Alexandre, né, que era, né, infelizmente faleceu esse ano, em decorrência do Covid, ele e o pai faleceram, um cara do Vaporwave, e a minha impressão que eu tenho, né, enquanto um cara que escuta o Vaporwave, que produz, que pensa muito sobre, né, que gosta de pesquisar, a impressão que eu sempre tive, né, desde bem antes do falecimento dele, é uma pessoa sobre a qual eu não tenho nenhuma ou quase nenhuma informação, praticamente nenhuma. Era uma pessoa que eu ia conhecer, né, que eu ia conversar sobre essa lista, né, sobre incluir álbuns dele nessa lista, né, sobre a importância que a música dele teve para mim. Infelizmente, né, a vida é breve e passou, né, não conheci, não tive esse contato. E a impressão que eu tenho é que talvez ele ainda, o grande nome do Vaporwave no cenário internacional, né? Então era o artista que eu via desse subgênero, né, que tem, assim, obviamente, né, como boa parte assim, dessas questões mais internacionalizadas, né, tem um grande polo ali nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, e a gente vê muito pouco de outros países fora desse eixo, né? E eu vim observando, né, o Vaporwave, eu comecei a ouvir em 2017, quem me aplicou o gênero, né, do Vaporwave, né, quem me apresentou, foi um grande amigo, foi colega meu aqui de trabalho aqui em Mossoró, foi professor da UERN também, que foi o Caio Talmag, de Fortaleza. Então, o Caio foi essa grande influência, foi a pessoa que me aplicou o Vaporwave, foi conhecido em 2017, então já tinha 7 anos que esse gênero já tinha surgido, né? Aí, de início, eu fiquei meio desconfiado, assim como fico com tudo e tal, depois comecei a ouvir, me aprofundar naquilo, curti bastante, até que ano passado comecei até a produzir algo nessa linha, né? Como terão alguns álbuns, né, desse próprio artista aqui e de Vaporwave, né, na lista, né, nacionais, lembrando que essa é uma lista de álbuns nacionais,
De certa forma, a gente vai tratar esse tema assim, ao longo dos programas, né? Mas aí eu pergunto, né, sobre esse álbum específico, Lindsheaven Virtual Plaza, de 2015, esse álbum. O álbum, tanto o título do álbum quanto todas as 10 faixas do álbum, elas têm um nome em japonês, né? Isso daí é uma das grandes questões também do Vaporwave que a gente pode ir discutindo também, que o Vaporwave trabalha muito com os não lugares, né? Com a música, o reaproveitamento da música, ressignificação, né? E esse vapor, né? Ele vem muito da ideia vaporosa do sonho, né? Do sono. Então é como se a gente estivesse ouvindo música sob uma perspectiva meio vaporosa, ouvindo aquela música no sonho. Então por isso que a gente vê muitas linhas de Vaporwave ligadas a algo mais ambiente, ou aquela música que de certa forma sempre você vai ter, isso é uma característica bem geral do gênero, né? De a rotação abaixada. Então assim, são músicas existentes que geralmente os artistas vão pegar, abaixar a rotação e recriar algo a partir daquilo, né? Então, às vezes, a faixa original vira uma coisa totalmente diferente, né, dentro daquele contexto. E, no geral, tem muito esse lance a música chill out, é a música para relaxar, para você ficar ali. É uma música que funciona maravilhosamente bem como algo de fundo. Algumas linhas do Vaporwave vão muito para a pegada ambiente, mesmo, né, da música ambient, agora um termo que é muito utilizado, né, para essa coisa extremamente pós-moderna, distópica, de olhar muito para dentro, de tratar várias das doenças do corpo da alma que nós temos, né, que é o Dream Punk, né, que aí é um conceito mais amplo, né, no qual o Vaporwave também se insere enquanto trilha sonora, né. Então, enfim, né, então, eu falo Vaporwave como um subgênero de música eletrônica, mas ele mesmo vai ser um universo de muitas vertentes e linguagens diferentes. Sobre esse álbum específico, Daniel, e sobre o Vaporwave, o que você tem para me falar? Lindsheaven Virtual Plaza, né, um projeto do César Alexandre, tragicamente falecido esse ano, em decorrência do Covid. O álbum que tem um título em japonês que significa Além do Amor, álbum de 2015. O que você me diz aí? Renan, eu fiquei conhecendo, né, através da sua aplicação Vaporwave e, enfim, é uma coisa que, pra gente que, né, nasceu na década de 1900, né, na década de 1980 do século passado, né, na década de 80 do século passado, ele dá a impressão de algo que a gente reconhece, porque bem como você colocou, né, ele é feito de uma recriação a partir de sons. Principalmente vejo que tem uma característica muito ligada a este não lugar, mas com uma temporalidade bem demarcada, que é ali, né, de uma sonoridade da década de 70 e 80, dos sintetizadores, né, da instrumentação, né, e o Vaporwave do Lindsheaven Virtual Plaza, ele é totalmente instrumental, embora eu já tenha escutado outras versões que tem também né, elas são versões cantadas. Do Vaporwave, escutei um disco inteiro do A-ha em Vaporwave, que é isso que você falou, né? Diminui o andamento, aí fica mais lento, aí diminuindo a rotação, o tom fica mais baixo, né? Fica mais grave. E é como você colocou, é uma viagem, é você botar e ficar assim, né, e vendo as imagens né, com muito neon, tudo muito, com contraste muito estourado, né, tudo com cores quentes, e ao mesmo tempo com aquela distorção, né, das imagens daquele período, né, da imagem televisiva, né, principalmente, né, da década de 70 e 80, então, ou seja, com pouca definição e ao mesmo tempo a imagem distorcida, né? Então realmente traz essa ambiência, embora, como você bem colocou, ele, apesar dessa distorção, né, apesar dessa visão retrô, ela não é uma música
agitada, ela cria um certo estado de estabilidade, né? Ela não tem maiores tensões, maiores variações, e dá essa ideia de continuidade, como você bem colocou, né? Uma música ambiente, música de elevador, né? Se escuta assim, parece, né? Tem um quê de trilha sonora também, né? De filme, é bastante interessante, mas é totalmente um ambiente retroativo, né? Sendo feito hoje. Eu fico lembrando de um filme chamado Psicopata Americano, estrelado pelo Christian Bale, que é isso, né? Foi gravado no século XX, mas com toda a produção como se tivesse feito na década de 80, inclusive a parte, né, da filmagem, da perspectiva. E aí me vem assim, sabe, como é que consegue se criar esse ambiente para quem teve um contato realmente tem uma estética muito específica que não é definida, né? Agora está sendo definida dentro desse contexto musical como Vaporwave. Mas eu tenho achado muito interessante tudo que você tem mostrado, e eu tenho procurado Vaporwave. Eu coloquei para Renan esses dias, você me viciou em Vaporwave, agora só estou escutando isso, né? Porque realmente é muito interessante. E esse Lindsay Heaven é isso, ele foi do Virtual Plaza. O Lindsay Heaven Virtual Plaza é o nome do projeto, né? Isso. Do Caio Alexandre. Ele tem diversos... Um dos projetos, e tem várias gravações com o nome deste projeto, Lindsay Heaven Virtual Plaza. Este em específico, eu fiquei fixado na capa, que é isso, né? Como se fosse uma praia com dois vultos, assim, aparenta ser duas mulheres entrando, tem uma onda e tudo bastante distorcido, com um quê de televisão meio preta e branca, né? Telefunken, assim, um negócio distorcido. Como tudo... se ele tivesse pegado assim uma tela grande que tinha elas num canto e jogou o foco ali. Jogou o foco, distorceu, ficou, né, com a resolução bastante baixa. E tenho me aproximado e visto que, né, é algo que está próximo do conceito que se busca, né? De algo realmente retrô. Eu vi que tinha um outro lá que era, não sei se era... NSTC Dream. Sim, NSTC Memories dele. Que é justamente, né, que é da gravação num formato que a gente ficava selecionando ali no videocassete, né, na década de 80, 90. E que é muito interessante ver esse aproveitamento, como bem colocou o Renan, né, de não só uma reciclagem, né, mas de você realmente poder trazer esses outros elementos e, a partir de edições, de colagens, fazer uma construção musical, e muito interessante, né? A partir de cada faixa, elas vão fluindo de uma para outra, é isso, elas criam um ambiente estável, né, de forma que no todo elas vão, é como se fosse uma faixa só, né? E que vai modulando o ambiente. Você não tem muito contraste entre as faixas, né? Porque os timbres que são utilizados, né, eles são muito próximos, então é diferente, por exemplo, de outras, né, obras que a gente vê que no momento tem muita guitarra distorção, depois vai para um momento mais acústico, né, tem momento de bastante densidade, outros momentos mais rarefeitos. Esse não, ele tem, né, o seu preenchimento, a sua densidade, e mantém ela de faixa a faixa, né, lógico, vai terminando ali a faixa no fade out, mas é como se fosse a própria colocação da capa dessa obra, né? É como uma onda vai terminando, fechando, e aí vem uma outra onda, mas vão num fluxo muito interessante. Então, recomendação para o pessoal de casa, né? Lógico, assim, em palavras a gente não consegue talvez traduzir toda a magnificência que tem, né, neste estilo, né, Vaporwave. Até depois gostaria que você colocasse mais para nós, assim, como é que seria um subgênero da música eletrônica, porque música eletrônica a gente tem muito, né, ligado assim, enfim, música de rave, né, um negócio pesado, agitado, mas não, da música eletrônica por ter essencialmente instrumentos, timbres, né, eletrônicos, sintetizados, manipulação sonora nesse sentido, né, não tem instrumentos acústicos mesmo acontecendo ali, porque na verdade são colagens de gravações, né, não tem um processo orgânico de gravação de um artista, não, é pegar uma faixa de áudio que já existe e manipulá-la, não é isso? Exatamente.
E realmente se tem essa ideia, né? Quando se pensa em música eletrônica, se pensa naquela música bem funcional para rave, que é uma das diversas vertentes, né? A música eletrônica ela está ligada a não se ter realmente necessariamente instrumentos acústicos tocando, só que não quer dizer que na música eletrônica não se toca instrumentos. Sim. Né? Então a gente vê que nós temos instrumentos específicos da música eletrônica, né? Geralmente os instrumentos de teclas, mas de várias outras vertentes também, porque eles têm porque eles podem também ser tocados, né? Então não é simplesmente a manipulação no computador, mesmo porque a música eletrônica ela existe há muitas décadas, né? Desde ali dos anos 50 e tal, né? Se iniciando como uma coisa mais experimental, dentro da música de concerto contemporânea, e depois ganhando, né, toda a música popular e tendo todo esse poder que ela tem. Né? Mas quando a gente fala em eletrônico, a gente fala sair daquela questão, tipo assim, instrumentos acústicos, né? E que também gera toda uma linguagem própria. Né? Então, a própria música eletrônica, os próprios meios ali de produção de música vai criar uma série de linguagens bem próprias. Então você vai ter ali muitas coisas ligadas à música ambiente, né, e tal. Vamos ter algumas interseções, né, porque às vezes vai se misturar muito a paisagem sonora, soundscapes, com música eletrônica, né. Mas saindo desse paradigma, música eletrônica não é só música de rave. Inclusive, é engraçado quando eu falo, né, eu ouço muito, eu sou um ouvinte muito ávido, pesquiso muito música eletrônica. Mas geralmente essa música bem popzona, bem funcional, de rave e tal, é o que menos me interessa dentro dessa linha, né? Então, é engraçado quando você fala, não, é que eu ouço muita música eletrônica, consumo muita música eletrônica, a primeira coisa que o pessoal pensa é que você é um que está fritando lá na rave e tal. Não, inclusive, muitas e muitas linhas da música eletrônica, elas vão estar muito ligadas a hábitos, que é aquela coisa do headphone music, que está muito ligado também ao que eu faço, né? Eu ouço muita música em casa, no fone de ouvido e tal. Então, muita música eletrônica, e esse daqui é um exemplo dele, desse tipo, muita música eletrônica é música para você ouvir, não é música para você dançar, não é música para um evento e tal. É uma música específica para você relaxar, né? Temos muitas vertentes do Vaporwave, que é música realmente ambiente. Tem um álbum que foi lançado, que foi clássico, que agora até foi lançado em formato físico, um álbum de 8 horas de duração que supostamente é para você ouvir no momento do sono. Você coloca, dorme, ouve as 8 horas e acorda. É como se ele te ajudasse, até isso tem, né? Que é a sleep music, né? Isso daí vem junto meio que ali do Vaporwave, da música ambiente também. Então, assim, são muitas e muitas e muitas vertentes da música eletrônica, né? É muita coisa que não tem como a gente nem discutir aqui todas essas vertentes. E especificamente sobre o Vaporwave, ele nasce dessa questão de utilização de materiais existentes. Então isso está ligado a outra questão também, que é a questão do anonimato. Né? Muitos dos artistas do Vaporwave mantêm-se anônimos mesmo. Né? Inclusive o próprio César Alexandre, responsável por esse e por outros projetos, eu nunca vi uma foto dele. Nunca vi rede social, não sei quem é fisicamente, não sei idade, não sei. Só soube quem era o nome dele depois que ele faleceu e divulgaram, né, o nome dele. Né? Então, aí depois vi no site da Discogs alguma informação e tal, né? Mas é muito difuso. Porque está ligado com essa questão também de utilização de músicas existentes. Uma das grandes inspirações do Vaporwave realmente é transformar tanto aquela música ali, né, de forma que, por exemplo, o algoritmo não vai pegar. Né? Então, tipo assim, a pessoa vai, de certa forma, burlar ali, né, os robôs. Descaracteriza tanto que ela fica irreconhecível, Isso. Né, para os algoritmos, de forma que a questão do direito autoral, ela é levada ao extremo, né? A pessoa não tem nem como reivindicar direito autoral porque, enfim, já virou outra coisa. Virou né? outra coisa. Agora, eu acredito também que essa questão do anônimo está meio que ligada a isso, porque existe um limbo aí, a gente não sabe realmente, as pessoas não vão ter segurança de falar e tal, né? Se realmente vai dar alguma coisa ou não, se tem problema monetizar ou não, tem problema vender o álbum ou não, né? Então,
tem toda uma discussão. Dizem até, inclusive, né, que fora do contexto acadêmico educativo, se você utiliza algo e o detentor de direitos ele não concorda, você tem que tirar aquilo. Mesmo que você não esteja monetizando, ganhando nada e tal, você pode sofrer processo, né? Então tem toda uma questão aí delicada em relação a isso. Agora, eu acho que a grande crítica do Vaporwave, né, é um gênero que trabalha bastante com essa questão, como eu comentei, da descartabilidade, dessa questão do mundo, o mundo caótico que é esse mundo da pós-internet, do século XXI. E eu acho que a grande sacada é escancarar que a gente está vivendo meio que a mesma coisa, que a música é tudo meio que a mesma coisa mesmo. E acho que escancara isso a ponto de tipo, olha, estou pegando músicas existentes, retrabalhando-as de alguma forma e estou sendo 1 milhão de vezes mais original do que muito artista original aí. Né? Porque a gente sabe, né? Porque a gente sabe que os guetos, né? Estou falando dos guetos, mas são gêneros musicais como um todo, né? Que não são guetos, né? Que na verdade são grandes potências, né? Os gêneros se repetem, os elementos se repetem, as melodias, as harmonias, os ritmos são todos iguais, é tudo meio que igual. Você pode ver todos os gêneros aí, a década são as mesmas músicas. E às vezes, né? São mais do mesmo, são as mesmas letras. Então eu acho que o Vaporwave conceitualmente escancara isso, falando, olha, nós estamos usando realmente a mesma coisa. E mesmo assim está soando muito mais diferente que muita coisa por aí que é original. E que se diz novidade, mas na verdade, né, ou seja, só está reciclando até muito mais do que faz o próprio Vaporwave. Exato. Né? Ou seja, tem uma proposta criativa muito mais original do que o que vem sendo feito com teores de novidade. Né? Porque a gente também vê dentro do mainstream, né, que quando a pessoa quer fazer um engajamento maior, né, com uma obra, né, dentro de um contexto de um disco, ela revisita, pega e grava uma música, por exemplo, da década de 60, da década de 70, né, 80, 90, assim, pelo menos de 20 anos passados, e traz como se fosse novidade, né? Fica parecendo tipo um público mais jovem, quando escuta pela primeira vez, acha até que, né, é uma composição nova, mas não, ou seja, é uma composição já antiga, né, com um ar, né, uma vontade de novidade, mas que também os elementos musicais presentes ali são os mesmos há décadas, né, mas se vende como se fosse algo realmente novo. Já a proposta do Vaporwave não, é mostrar, olha, isso aqui, a cara, inclusive, o ambiente é de 40, 50 anos atrás, né? E ao mesmo tempo, como você falou, né, tem um frescor muito maior do que essas, né, outras coisas que parecem novidade, né? Obviamente, com certeza. Eu acredito que tem muito o que falar ainda sobre o Vaporwave, sobre o próprio César Alexandre, o Lindsay Heaven Virtual Plaza. Mas como teremos ainda uma outra coisa aí na lista para comentar, né? Mais adiante, a gente guarda algumas coisas para depois, né? Também para outras discussões. Então, assim, especificamente sobre esse disco, né? Só dando uma passada geral, né? Como a gente não sabe japonês, né? A gente bota no Google Tradutor, só que cada um vai dar uma resposta diferente, né? Então, por exemplo, né, nós temos a primeira música, e tem títulos bastante sugestivos, né? Eu sei que a tradução de muitos deles não está, às vezes, tão correta, né? Mas os títulos, né? E sempre chamam a própria arte, o próprio nome, Além do Amor. O álbum ele veio com uma frase embaixo que é uma pergunta, né? É isto um adeus? Né? Is this a goodbye? Né? Então tem toda essa questão de... E a música é uma coisa vaporosa, distante. Então é como se fosse uma música de um adeus, uma coisa meio distante, ao mesmo tempo uma sensação de liberdade e tal. Né? E o nome, acho que de cada uma das 10 faixas meio que representa isso tudo. Né? Nós temos Candeeiro, Rodovia Infinita, traduções ao pé da letra, né? Você é meu tudo, você é tudo pra mim, Este Mar Sem Fim, Espelho de Aumento, Eu Fugi de Você, Rainhas da Praia, Nascer do Sol, Perfume Estranho e Resíduo do Pôr do Sol. Então a gente vê são títulos bem emblemáticos, né?
como o Daniel falou, tem um pouco essa questão de ser uma coisa só. Então, não são 10 músicas, é 1 hora de música contínua, né, que tem uma sensação. A gente fala sobre, mas nada vai substituir a experiência de pegar e ouvir. Então fica aí a indicação, né? Eu até saliento aqui, né? Claro que teria muito que a gente falar de cada faixa, né? Mas eu saliento aqui, por exemplo, que está muito em alta nos últimos anos músicas desse gênero, desse tipo, né? Porque acho que muita gente já viu aquela coisa, né? Tags lo-fi hip hop, beats to relax, né? Aquele vídeo que é 24 horas por dia, né? Batidos para relaxar, né, e tal, ao vivo rolando, né? Então, assim, tem muitas interseções, né, para estudar, para se concentrar, para dormir, para relaxar. Então a gente, assim, tem essas rádios, né, online e tal, bem famosas, e que tem muita ligação, né? Então, assim, o Vaporwave, ele também tem uma ligação com muita coisa do hip hop, totalmente, né? Porque essa cultura do sample, ela vem ali do hip hop, né? Então ela tem esse pé muito forte no hip hop. Em projetos como esse álbum mesmo específico, tem muito daquela batida boom bap mesmo, uma batida bem de hip hop, só que aqui de uma forma bem sutilzinha, lenta, né? Com uma sonoridade macia, né? E não aquela coisa bem presente, né? Como boa parte do hip hop. E eu acho que o mais interessante desse gênero, desse álbum específico, que é bem bonito, é aquela coisa, é aquele álbum que te abraça, assim, você já chega, você já sente, caramba, a vibe é essa, a sonoridade, a lenteza do andamento, né, aqueles timbres macios, aquelas frases musicais que parecem que estão massageando o ouvido. Então tem toda uma questão assim, tipo assim, pô, é uma música para te deixar confortável. Né? Então, não tem maiores nuances, maiores alterações de dinâmica, né? Ou seja, de intensidade, não fica mais alto, não fica mais acelerado, ela mantém, né, o mesmo fluxo ali do começo ao fim, né? Em todos os aspectos. Exatamente. Voltaremos a falar aí em algum programa, né? Temos mais álbuns aí de Lindsay Heaven Virtual Plaza, do César Alexandre, de Vaporwave, né? Não é muita coisa, né? Porque no Brasil mesmo não tem muita produção específica, assim, né? De Vaporwave. É mais a Vaporwave Tapes Brasil, né? Que é a única gravadora mais do gênero. Geralmente há muita interseção com a música mais experimental, com o lo-fi hip hop, com o hip hop mesmo, rap nacional. Mas de Vaporwave específico, assim, são poucas, né? Poucos lançamentos. Esta obra, o pessoal querendo procurar nas plataformas, encontra no YouTube, encontra em tudo. Você encontra o Bandcamp do próprio César Alexandre, né? O Lindsay Heaven Virtual Plaza, ele continua ativo. Foi lançado pela Vaporwave Tapes Brasil, né, também, né, inclusive o lançamento oficial, digital, e o primeiro cassete que teve foi feito aqui no Brasil. Esse daqui é da Tiger Blood Tapes, que é do Canadá. E também no YouTube, né? No YouTube, você digitar, você acha lá fácil, né? Esse álbum, né? Este álbum, qual a tradução dele em português? Pro pessoal Além do Amor. Além do Amor. Você escute Além do Amor, Lindsay Heaven, Virtual Plaza. É fenomenal, e ali quando você coloca, né, o projeto Lindsay Heaven Virtual Plaza, aparece diversos outros álbuns, né? Que até mais à frente acredito que a gente vai falar de mais algum deles, né? De algum outro, mas ele tem teve vários lançamentos com esse nome e com outros nomes, né? Mas aí, sobre esses outros assuntos também, né? Tipo, artistas que têm vários projetos, né? A gente vai ter muito sobre o que falar isso também, tem muita artista nessa questão, né? É muito instigante, né? A gente vê que quando a gente vê algo que é meio que fora da curva, tipo, toca na televisão, na rádio, nas festas, todo mundo conhece, né? Tem toda uma dinâmica muito diferenciada em relação aos meios, né? Então é muito instigante a gente estar falando sobre isso, né? Ótimo, então aí a gente vai passar agora para o nosso segundo disco do dia, mas antes disso pedir para vocês aí, ó, comentarem, fazerem seus comentários, né? Poderem curtir, compartilhar,
seguir aí, né, nossas redes sociais, se inscreva no canal da TV NE 360, procura ali no Instagram também, né, para poder seguir, e @música marginal e @portal NE 360. E agora a gente vai para o nosso segundo disco. E qual é o nosso segundo disco de hoje, Renato? Rapaz, eu não Segundo álbum, né? Disco é Disco a bolacha, disco. né? Esse aqui eu nem tenho aqui. Eu vou pedir até a Cláudia em algum momento para colocar aí para nós, né? Quando a gente fala o nome, talvez é um nome muito conhecido nos meios musicais, né? Mas um nome bastante desconhecido no geral, que é o César Camargo Mariano. Seu parente, né? Não, Daniel não é. Mariano. O César Camargo Mariano. Mas ele é muito conhecido porque foi o marido da Elis Regina, né? Que esteve com ela, inclusive, até o final. O pai da Maria Rita. Pai da Maria Rita e do Pedro Mariano. Né? Então, assim, foram os dois filhos do casal, imagina, né? Dois grandes cantores aí, né? Foram os dois filhos do casal. O César Camargo Mariano, ele iniciou ali nos anos 60, né? Ele tinha lá um grupo de jazz, né? Então ele iniciou dentro daquela linguagem ali que estava todo mundo na onda no início dos anos 60, né? Aquela linguagem do samba, com a bossa nova, com o jazz, né? Misturando com alguns gêneros mais raiz da música brasileira, né? Então ele veio dessa tradição, mas o mais incrível dele é que ele não se manteve nela, ele se atualizou muito bem, né? Ele entrou nos anos 70 muito atualizado com a música que rolava, né, internacional, a nível internacional. Então ele lança, sob seu próprio nome, o primeiro álbum em 1977. Né, vai ser o primeiro, obviamente ele já tinha lançado, né, álbuns nos anos 60, já tinha produzido, arranjado e tocado em muitos álbuns, mas o primeiro álbum autoral dele é esse de 1977. Inclusive o nome do artista, né, é César Mariano e Cia, né, e companhia. O álbum São Paulo, Brasil, né, a cidade natal dele. Nesse aí ele nem assinou como César Camargo Mariano, né? Só César Mariano. César Mariano e Cia. E companhia, e Cia, né? E assim, ele é um disco, assim, ele assusta muito de cara com a qualidade da sonoridade, né? Ele foi gravado em 16 canais, né? Algo bem, assim, novidade no Brasil na época, e muito bem gravado em 16 canais, então aquele som que te circula, te pega de tudo quanto é lado, assim, tudo muito bem colocado e tal, né? Embora sejam até poucos instrumentistas, né? Os instrumentistas, o baixista William Gomes, o baterista Dudu Portes, guitarra, teclado e vocal o Crispim Delcistia, Natan Marques, guitarra e vocais, né? Além, obviamente, do próprio César Camargo Mariano, né? Além de compositor, arranjador, né? O responsável pelas teclas e também por percussão e tal. Então, assim, a gente tem aqui a figura, por muita coincidência, hoje estamos falando de dois álbuns que praticamente não tem voz, né? Não tem letra de música, né? Então, o Lindsey Heaven... A voz é usada de forma instrumental, de né? forma instrumental. Então, o Lindsey Heaven tem lá uma, duas faixas que você ouve a voz ali e tal, usada como um instrumento. E aqui realmente ele veste a camisa, né? Diferente do Lindsey Heaven, aqui são músicas gravadas, né? Totalmente autorais, né? Tudo gravado pelos músicos. E não há letra, né? Há alguns vocalizes, é exatamente isso, a voz sendo utilizada como instrumento, né? Então, assim, por coincidência, hoje pegamos dois álbuns instrumentais, e isso é uma coisa interessante, porque geralmente muitas das discussões que giram em torno de música, giram em torno de letra da música e do conceito, que são elementos essenciais da música, obviamente, são elementos essenciais, mas são elementos que não são a música em si. Então, aquela coisa, se joga uma importância de 95% a letra da música é o conceito do artista, a figura do artista, e aí quando vai falar da música, é porque tem um solo de guitarra, é porque tem isso, é porque tem aquilo. Então, assim, os aspectos musicais que às vezes tomam boa parte daquilo do ponto de vista sonoro,
é relegada a último plano na discussão. São invisibilizados, né? Exato. São colocados realmente em último plano, né? Como você colocou. E por isso que música instrumental, às vezes, música sem voz, não digo nem sem voz, mas sem letra, não faz sentido para muita gente. Porque a música faz sentido enquanto canção, enquanto letra de música, né? E mal sabem essas pessoas que pensam dessa forma, e não pensam por convicção, mas por falta de vivências, né? O quanto que isso se perde, né? Porque a música, ela é uma arte dos sons e ela consegue expressar sentimentos apenas através dos sons. Não existe nada objetivo, né? A gente vê, às vezes, elementos musicais muito similares, representando coisas totalmente antagônicas, dependendo ao gosto, né? Mas existem comunicações da emoção apenas com o som, né? Então, achei bem emblemático a gente ter esses dois álbuns instrumentais hoje, né? E assim, César Camargo Mariano, né, um dos grandes tecladistas, arranjadores, produtores da música brasileira. Inclusive, eu não vou saber precisar, mas entre os anos 70 e 80, num período aí de 10 anos, mais de 10 anos, né, foi ele que fez toda a produção dos álbuns da Elis Regina, inclusive alguns dos álbuns mais emblemáticos, até o último ao vivo, né, o Trem Azul dela, né, que das gravações que eu mais gosto da Elis Regina, que é ela fazendo, cantando Clube da Esquina, né, as músicas do Milton, né, então essa época é a época áurea mesmo da Elis Regina, né, chegando ali até a morte trágica e prematura dela, foi a época que ele era o instrumentista, ele que era o arranjador, né, e tal, então aí você vê, né, aí você vê os álbuns da Elis Regina, né, você vê que é um nível altíssimo, né? Aquele Lise Tom, né? Ele é responsável também. Né? No Falso Brilhante. Falso Brilhante. Então, tipo assim, os álbuns mais emblemáticos, o momento mais emblemático da carreira da Elis Regina enquanto artista, quem estava ali fazendo esse suporte todo, né? Os arranjos, a produção musical, né? E instrumentista, né? Que a performance fenomenal da Elis Regina enquanto cantora, mas quando você escuta todo o arranjo, muito você fenomenal vê tudo. que tudo é muito bom e, na verdade, valoriza ainda mais a voz, né, dela, a interpretação da Elis Regina, por conta de todo esse suporte dado pela parte instrumental, que é fenomenal, né? E é ele quem é o arranjador, né? Sim. E aí, em 77, ele lança, né, o álbum São Paulo Brasil, né, que é esse grupo aqui de músicos, né, que eu falei. Então, assim, sem mais delongas, Daniel, você ouviu, o que você achou? Ouvi. Renan, eu fiquei estupefato porque eu escutei na sequência o Lindisheaven Virtual Plaza e escutei o São Paulo Brasil do César Camargo Mariano. E aí, olhando a capa do disco, de um, de outro, né, essa distância de 38 anos de diferença, eu vi que o Vaporwave já estava aqui. Porque ele, né, a gente poderia fazer uma classificação para ele, assim, de, né, fusion, né, ou seja, é uma fusão de diversos elementos. Tem um quê de jazz, tem um quê de samba, tem um quê de música brasileira em geral, com instrumentos acústicos, com instrumentos eletrônicos da época, ótimos sintetizadores. E quando você escuta, você vê que tem a estética, não vou falar que é exatamente a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas a estética é muito próxima, até a estética visual, né, da capa dos discos, né, e a estética sonora, no sentido, né, dos timbres que são utilizados, dos andamentos das músicas, da forma figurativa como ele busca, por exemplo, esse disco chama-se São Paulo Brasil, e o nome das faixas são Metrópole, Estação do Norte, Fábrica, Poluição. Então, o tempo inteiro trazendo, né, uma figuração, uma indicação imagética de que a gente possa criar uma imagem mental do que está sendo proposto ali com aquele conjunto de sons, né, que ele transforma em música. Então você vê, né, questões de uma grande urbe, né, metrópole, imigrantes, né, que é uma rodovia, e ao mesmo tempo pode ter todo um contexto de imigração que teve ali na cidade de São Paulo, metrô, né, litoral, que aí tipo, o cara tem que pegar um trânsito para ir para o litoral lá em São Paulo. Sonha com isso, né? Tem que sonhar com isso. Futebol de bar,
né? Então, os temas, os títulos das músicas trazem uma alusão, né, figurativa à própria metrópole, a cidade de São Paulo, né? E a capa do disco é tipo um pôr do sol na cidade, então você vê assim, vários prédios, né? E nessa conjunção, mas também aquilo com a resolução baixa, meio sem definição, a cor quente, né, estourando. E dá essa sensação também de uma faixa que vai no fluxo da outra, né? Então eu quando escutei uma na sequência da outra, eu fui escutando, né, várias sequências que Renan foi me indicando, e eu falei, caramba, velho, eu acho que eu não vou conseguir aterrar mais, porque você né, tem essa, como você bem colocou, como Vaporwave, né, uma alusão ao estado de sonho, né, de não lugar. Então você coloca, eu botei com fone de ouvido, assim, você fecha os olhos, tipo, você esquece do ambiente onde você está, né? Isso, como você bem colocou, promovido inteiramente pela organização dos sons, sem precisar ter o signo da palavra em si. Na verdade, eu escutei sem nem ler o título, eu fui ler o título depois. Eu coloquei no celular, né, para escutar, e fiquei com o celular assim, vendo a capa do disco, só a capa. Né, como não tinha no outro período, quando tem o vinil, né, que a gente fica olhando a capa assim, apreciando a arte, fazendo alguma conexão conceitual com o som, com o que quiseram construir ali com a questão visual do disco. Esse, né, agora a gente faz no celular, coloca na TV, né, e foi isso, assim, a imagem estática e eu escutando o som e me deixando levar, porque é isso, esse disco, assim como o do Lindsay Heaven Virtual Plaza, é para você apreciar e curtir, não é para você ficar pensando, não é para dançar, né? Não é para você ficar fazendo outra coisa ao mesmo tempo, não, simplesmente coloque, feche os olhos, deitei, né? Ainda fiquei deitado assim, só escutando, e gostei muito, porque conhecia o trabalho já do César Camargo Mariano, mas principalmente ligado a toda a realização dele junto a Elis Regina, mas esse disco especificamente não conhecia, e foi um prazer muito grande, uma alegria conhecer esse disco, escutá-lo, porque realmente traz uma paz, né, uma música que ao invés de, né, num dado momento nos agitar, né, enfim, nos trazer uma atenção, nos traz uma introspecção. Gostei muito desse disco. E ele tem uma divisão, né, só fechando essa discussão, né, uma parte A e B, né, aí você vê a primeira parte, as 4 primeiras faixas, é uma coisa mais funkeada, mais groovada e tal, e a segunda parte ela já tem um aspecto mais introspectivo, então tem isso dividido em lado A e lado B, né, 2 universos, 2 espíritos ali que você pode ter em relação à cidade de São Paulo, né, e eu acho que assim, tem muita, como eu falei, né, dá pra ver que eles estão muito antenados com a produção que tinha ali na época, né, é um jazz fusion mesmo, né, os caras misturando tudo, é muito didático a forma nesse álbum que eles utilizam compasso alternado, então parece um negócio fácil, né, eles botam lá os compassos de 7 tempos e soa bem groovado, soa natural, soa brasileiro, né, então isso eu acho que é uma coisa bem interessante que eles fazem. Eles fazem uma mistura, né, tem lá a própria Metrô, né, que eles trazem elementos sertanejos, assim, né, e num contexto bem fusion mesmo, e funciona muito bem. A Imigrantes, né, aquela bem inusitada, né, maravilhosa, assim, né, tem uma tensão conceitual e musical, assim, muito forte nela inteira, né. O único porém que eu tenho com esse disco realmente é o fechamento, né? É a própria Futebol de Bar. Eu tenho uma certa resistência a uma música, a MIB, né? A música instrumental brasileira mais genérica, assim, né? Aquela coisa, é uma música que tanto faz se é desse artista, do outro, é tudo meio que igual, né? Existe uma padronização na música instrumental brasileira que também tem diversas, em todos os gêneros musicais, né? Que é aquela coisa que é o não lugar do artista, né? E eu acho que esse disco ele é tão original, tão sensacional, e a última música meio que ele sai nesse sentido, né? Em relação a isso, né? Fica uma coisa mais genérica, sem mais identidade, assim, né? Sem identidade. E antes ele constrói isso de uma forma tão maravilhosa nas 7 primeiras, né? É o único porém que eu tenho. Agora o resto é maravilha pura. E eu achei muito interessante sobre essa questão
da conexão disso com o Vaporwave. E tem muita conexão sonora mesmo, porque o Vaporwave vai beber também dessa música funkeada, desse tipo de timbre, né? Desse período, né? Da década de Desse período, 70, de 70, 80. Total. É isso então, Daniel. Muito bem, hoje nosso programa Música Marginal, aí com a indicação dos discos, né, dos álbuns, na verdade, né, que você vai poder escutar nas plataformas digitais. São Paulo, Brasil, do César Mariano e companhia, né? Então você consegue encontrar esses discos, esses álbuns nas plataformas digitais. E também o Lindisheaven Virtual Plaza, com o seu álbum de título Além do Amor. Além do Amor, que você também encontra, né, nas plataformas virtuais. E agradecer imensamente mais esse nosso encontro. E vamos para frente. A gente vai chegar aí até semana que vem. Valeu aí.